aqui orando um pouco no Espírito enquanto as pessoas vão se conectando. Sura, canta lá, barabarabarabarabarabachuri, canta lá, barabarabarabarabachu. Vamos nos edificando espiritualmente enquanto nós vamos nos ajeitando para a reunião. Sura, barabarabarabarabarabachuri, canta lá, barabarabarabarabassuri. Coro, barabarabarabachuri, canta lá, barabarabarabachuri, canta. Sura, canta lá, barabarabarabarabassuri, canta lá, barabarabassuri, canta lá, bassuri, canta. Ora, barabarachuri, canta lá, barabarabarabarabarabachuri, canta lá, barrassana, manamanamanamanamanaya, suri, canta lá, bachuri. O sanara, barabachuri, canta lá, barabarabarasuri, canta lá, barabas. Tinha medo de Deus porque não conhecia Deus. Quando nós conhecemos Ele, todo o medo vai embora. Quando nós conhecemos Deus, nós descobrimos que Ele nos leva por caminhos que, ainda que pareçam tristes, ainda que pareçam caminhos tortuosos, mas sempre é o caminho certo. A direção de Deus, ela está muito além da nossa visão. A direção que Deus tem para nós, ela está muito além daquilo que nós podemos enxergar, porque ela é uma visão que engloba todo o propósito de Deus, desde a nossa formação no ventre da nossa mãe até o nosso último dia, ou até a eternidade. Precisamos confiar em Deus. Precisamos confiar em Deus. Precisamos nos relacionar com Ele, escutar e confiar nele. Precisamos confiar em Deus, porque essa é a única maneira de nós podermos sobreviver nesse mundo de tribulação. Confiando em Deus, nós podemos entender, nós podemos ter uma visão, nós podemos ter uma noção daquilo que Ele tem para nós. Mas antes mesmo de ter essa noção, antes mesmo de compreender, nós precisamos confiar. Se Ele falou, se Ele direcionou, se Ele diz, filho, não vá, não vá. Com certeza, tudo que nós fizermos, direcionados por Ele, no final, vai valer a pena. Vale mais do que 1000 dias em qualquer um outro lugar. Qualquer dia, Senhor, na tua presença sempre vale a pena, porque nós te adoramos, nós te amamos e te queremos cada vez mais. Só o que nós temos é o amor em nosso coração pelo Senhor, vida nossa, Senhor nosso. Deus, como vale a pena estar na tua presença, sim, sim, sim. Ainda que venhamos passar por dificuldades, ainda que
que as ondas nos cerquem, nós sabemos que com o Senhor sempre vale a pena. Sempre, 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 sempre. Nós te adoramos. Nós te adoramos, aleluia, Jesus. Chora, bara, chore, canta lá. Veire, daia, chore, canta lá, mas chore. Te adoro, Senhor. Te adoro, Senhor. Te adoro a tua presença. Em nossas vidas, que o Senhor sempre nos coloca no lugar onde nós precisamos. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Aleluia. Boa noite. Boa noite a quem chegou depois, está participando conosco. Boa noite a você que está participando conosco online. Nós temos uma mensagem para você hoje, de algo que Deus tem falado ao nosso coração. Você deve ter visto o título aí no vídeo. Oxe, que calor, hein? Sião e Sinai. O Sinai e Sião. Para quem não sabe, são dois montes que existem, têm o mesmo nome hoje, lá no Oriente Médio. E são dois momentos muito importantes em que Deus se manifestou ao povo. Hoje nós vemos nas igrejas muitas coisas sobre o Velho Testamento. Muitas doutrinas são fundamentadas no Velho Testamento. Quando Jesus morreu naquela cruz, que o véu do templo se rasgou, a lei foi consumada. Então não existe doutrina hoje, ensinamento, prática de fé, que ele possa ser igual à prática de fé da velha aliança, porque temos uma nova aliança. Então, para que serve o Velho Testamento? Por que nós lemos ele? Por que nós temos ele como algo tão importante nas nossas vidas? Porque o Velho Testamento ele nos serve como um espelho. Nós podemos enxergar nele situações de pessoas que acertaram, de pessoas que erraram. Nós temos que enxergar o Velho Testamento, como Paulo fala, como uma alegoria, como uma metáfora, como algo que você pode comparar com o que é a sua vida. E existem diversos significados para várias coisas. Por exemplo, nós cantamos uma canção aqui sobre Você Me Leva ao Deserto para falar de amor. Ninguém vai literalmente ao deserto para Deus falar com você. O deserto significa um lugar que não tem nada, um lugar que você está vazio e totalmente dependente de Deus, porque você não tem outro lugar para depender de você mesmo. Você não tem como comer, como beber, muitas vezes não tem nem como caminhar, você não tem suprimento nenhum. Então é você e Deus. Muitas vezes Deus permite que a gente vá a um deserto na vida, situações em que a gente olha para um lado e para o outro e fala assim: eu estou só, eu não sei o que fazer. Aí nessa hora Deus entra com a providência para quê? Para mostrar o quanto Ele é bom. Porque se não fosse assim, nós não perceberíamos que nós estamos tão envolvidos com as coisas da nossa vida, com os afazeres, com as coisas que a vida não oferece, que vai passando e enquanto nós vamos tendo as necessidades supridas, está tudo tranquilo. E não foi só assim com você. E aí vamos para a alegoria. Vamos pegar um exemplo do povo no Egito, para começar de fato a ministração, a palavra. O povo foi para o Egito, e no Egito eles passaram, depois de José, foi um período no começo de muita bonança. Eles viviam na terra de Gósen, que tinha lugar para os pastos ali no delta do Nilo. E o tempo foi passando e as coisas foram mudando, e 470 anos, ou foi 420 anos depois,
A situação já estava difícil, o povo cresceu muito, o povo tinha sido escravizado, o povo sofria nas mãos dos egípcios. Ainda que eles tivessem alimento, mas eles estavam sofrendo. Eles pediram a Deus um livramento. Qual foi o livramento de Deus? Mandá-los para o deserto. E eles saíram do Egito, passaram o Mar Vermelho e pararam no Monte Sinai. O que aconteceu no Monte Sinai? Aí você abre a sua Bíblia em Êxodo 19. Êxodo 19. Relata o momento que após passarem pelas águas, ou para a gente, o momento de passar pelo batismo, o momento de passar pela morte do velho homem para chegar no novo homem, todo o povo chegou então no monte, onde Deus mandou eles irem, o Monte Sinai, e chegaram ali no pé do monte. Diz assim, Êxodo 19 primeiro. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês vieram ao deserto no Sinai. Partiram de Redifim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus do monte do Senhor e chamou e disse assim: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Tende visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas vós sereis reino e sacerdotes, nação santa, e são estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Versículo 6, agora pulando para o versículo 12. Marcarás ao redor os limites ao povo, dizendo: Guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis no seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Versículo 18. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus respondia no trovão. Esse foi o aspecto do Monte Sinai. E realmente era um aspecto aterrador. O monte fumegando, as pessoas vendo aquilo. E você tem que lembrar que era uma época diferente. Era uma época em que as pessoas elas tinham uma noção de Deus muito diferente. Principalmente esse povo que era chamado povo de Deus. Porque uma vez que Abraão andou com Deus, Isaac, Jacó, José, de José até Moisés, não se tem relato de um homem que tenha andado com Deus. Foram 400 e poucos anos e que não se tem um relato. Então o povo se viu distante de Deus e mais apegado ao Egito. Então Deus precisava limpar aquele povo. E Deus pegou esse povo e levou para o deserto. Eles saíram de lá fugitivos, corridos, passaram pelo mar. Os egípcios morreram e chegaram então no lugar de vazio, deserto. E ali o que Deus fez com eles? Uma aliança. Foi um tipo de relacionamento que Deus começou a colocar com o povo. Só que o povo veio de uma contaminação muito grande. E naquele momento eles não tinham outra forma de entender como seria estar com Deus, se Deus não colocasse limites. Era necessário colocar limites naquele povo, porque eles não entendiam o que era um relacionamento com Deus. Moisés entendia, mas o povo não. Então Deus colocou limites: não tocarás, não faça isso, não faça aquilo. E havia fogo e havia sinais para que o povo acreditasse em Deus. E isso gerou no povo uma situação de medo. Por quê? Porque o povo não conhecia quem era Deus.
E eles tiveram medo. Você vai ler isso em Êxodo, só passar a página aí, Êxodo 20, versículo 18. E todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor de trombeta, e o monte fumegava, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. O povo não quis falar com Deus, porque ficaram com medo de morrer, porque eles sabiam que eles não tinham mudado ainda seus hábitos. Eles precisavam entender várias coisas sobre Deus, que naquele momento eles não conseguiam entender. E Deus sabia disso. Era a forma que Deus encontrou de se relacionar com o povo naquele momento, só através de Moisés. Havia um mediador. Tinha que ter esse mediador. E aí, no versículo 20, no capítulo 20, foi estabelecida uma lei. Os 10 mandamentos foram escritos ali. E todo o Levítico, toda a lei de Moisés, foi tudo estabelecido ali. E o povo saiu dali e começou a caminhar pelo deserto. E caminharam pelo deserto e tomaram a terra. Aquele povo morreu. Depois veio Josué e conseguiram estabelecer um novo reino. E de Josué passaram-se os juízes, e dos juízes chegamos aos reis. E aí, quando você abrir a Bíblia, em 1 Samuel 5, versículo 7, está escrito que lá: e Davi conquistou Sião. Sinai foi o lugar para onde Deus mandou o povo ir, fugir dos egípcios e um deserto. Sião ele foi conquistada por Davi. E o que tem de diferente em Sião? Primeiro Samuel 5:7. Deixa eu abrir aqui. Segunda Samuel, né? Eu falei 2 Samuel, foi? Eu falei primeiro? Então, desculpa. 2 Samuel 5:7. Eu anotei primeiro aqui. 2 Samuel 5:7. Partiu o rei Davi com seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra. Jerusalém aqui ela não pertencia ainda ao povo de Israel. Ela pertencia aos jebuseus. Jebuseus porque Jerusalém na verdade chamava Jebus-Salém. Aí os jebuseus habitavam e era a cidade deles. Então Davi foi e disseram para ele assim, versículo 6, partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que disseram a Davi, não entrarás aqui porque os cegos e os coxos te repelirão. Como quem diz, Davi não entrará nesse lugar. Davi, porém, tomou a fortaleza de Sião, e esta é a cidade de Davi. Davi naquele dia mandou dizer, todo o que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. E assim habitou Davi na fortaleza, e lhe chamou a cidade de Davi, e foi edificada ao redor desde Milo para dentro. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. 2 montes. Um era o Sinai e outro era Sião. Monte Sinai, lei, regra, mandamento, não faça isso, não faça aquilo, limites, fogo. Monte Sião, relacionamento de um homem com Deus, vitória. Tomou uma cidade forte, um rei aclamado. Antes de tomar Sião, Davi foi ungido rei sobre todo Israel. Então ele foi lá e tomou a cidade dos jebuseus. E pela mão de Deus, essa cidade se tornou a cidade de Davi, que é ainda hoje a Jerusalém onde nós conhecemos no mapa. Se você for olhar no mapa, o Monte Sinai ele pertence hoje à terra do Egito. Tudo que está no Egito em relação à Bíblia significa mundo. Sião está dentro do território de Israel.
Inclusive é lá onde está a mesquita de Omã e onde está o Muro das Lamentações, que foi o segundo templo de Salomão, que é uma terra que está dividida. Um muro divide a cidade entre os lados dos judeus e o lado dos muçulmanos. Porque isso é terra, é mundo. Mas espiritualmente, Sião para nós significa lugar de vitória. Significa relacionamento com Deus. Significa liberdade. Significa que nós estamos conquistando a terra. Nós temos uma relação com Deus. Enquanto Sinai significa lei. Significa prisão. Significa lugar em que o Egito domina mais do que a terra prometida. Lugar em que o mundo ainda está dominando sobre nós. Sinai, velha aliança. Sião, nova aliança. É desse jeito mesmo? Vamos confirmar isso aonde? No Novo Testamento. Negócio aqui. Isso. No Novo Testamento. Em Gálatas 4, 21 a 31. Paulo, quando está escrevendo para a igreja dos Gálatas, ele fala exatamente isso. Gálatas 4, 21. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que é escravidão, que gera para a escravidão. E esta é Agar. Monte Sinai foi onde nós vimos que saiu a lei. A lei gera escravidão, porque a alma que pecar, essa morrerá. Olho por olho, dente por dente. É assim que é a lei. E essa, Paulo fala, são situações alegóricas. Ora, Agar é o monte, versículo 25. Agar é o monte Sinai, na Arábia. E corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Corresponde, quer dizer, Paulo está fazendo uma comparação, é um espelho. Mas Jerusalém, lá de cima, é livre, o qual é a nossa mãe. Porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás a luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são os mais numerosos os filhos da abandonada dos que das que têm marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque, filhos de Sião e não de Sinai. Como, porém, outrora os que nasceram segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora os que estão na lei perseguem aqueles que vivem na graça. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava de seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Assim, irmãos, nós somos filhos não da escrava, mas nós somos filhos da livre. Paulo aqui está deixando bem claro como nós precisamos entender que a lei, que é Sinai, quando o povo tinha medo, era um tipo de relacionamento que foi necessário em uma época, mas não se aplica a nós hoje.
Hoje nós temos um relacionamento semelhante àquele que Davi teve com Deus. Davi entendeu quem era Deus, Davi se relacionava com Deus. E Davi, ele foi um vencedor. Sião se tornou a casa dele. Tanto é que se chama a cidade de Davi, Jerusalém, o monte de Davi. Tem vários lugares na Bíblia que se refere ao monte Sião como monte sagrado. E não no Sinai. O Sinai é o monte da lei, é o monte da ordenança, é o monte de um povo que não conhecia Deus. É um povo que não queria conhecer Deus. É um povo que dizia assim, fale o Senhor com Moisés e não conosco. Nós não queremos falar com o Senhor. Fale Moisés. Mas o monte Sião é um lugar de relacionamento, onde está Jerusalém. Não a Jerusalém lá hoje, que está dividida, que as pessoas vivem brigando por ela, mas a Jerusalém celestial, aquela que é livre. Se relacionar com Deus hoje significa abandonar a lei. Não viver pela lei, mas viver pela graça. E o que é viver pela graça? Viver numa relação com Deus. Porque se aquele povo tivesse entendido isso, todos eles teriam subido ao monte e teriam escutado de Deus. Se aquele povo tivesse entendido quem Deus era, teriam se purificado e teriam tocado o monte e não teriam sido mortos. Só que eles não quiseram, eles quiseram viver na lei, receberam a lei. Tanto é que Moisés subiu para o monte e eles ficaram embaixo fazendo festa e fizeram para si um bezerro. E as primeiras tábuas foram quebradas e veio as segundas tábuas porque pessoas que têm um jugo duro só vão debaixo da lei. Mas Deus, ele é amor e Ele quer que nós vivamos com Ele através da graça. Ele quer fazer uma aliança conosco. Ele deixou isso escrito, sabe onde? Abra Isaías 51. Isaías 51 é o texto que Jesus leu enquanto ele foi ministrar numa sinagoga. Isaías 61, desculpem. Não é 51, é 61. Isaías 61. Ele começa dizendo assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr a liberdade os algemados. Jesus leu esse texto na sinagoga para os judeus, que dizia respeito ao Espírito que havia de vir sobre, que estava sobre ele e que havia de vir sobre todos, inclusive sobre nós. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os que choram. E pôr sobre os que estão em Sião e não no Sinai. Por que os que estão em Sião? Porque o Sinai, desde Isaías, já estava ficando para trás. Isaías está profetizando sobre a nova graça, sobre a nova aliança, sobre a nova vida em Deus. Então não é sobre os que estão no Sinai que vai ter liberdade. Sobre Sinai tem lei, mas pôr sobre os que estão em Sião e que estão de luto, uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Antes assolados, restaurarão os antes destruídos, renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração a geração. Estranhos se apacentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavadores e vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdote do Senhor, chamarão ministros do nosso Deus, comereis das riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar de afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. O que ele está falando aqui? Tem mais, você vai ler aqui, o capítulo todo ele fala sobre coisas que virão sobre aqueles que estão em Sião.
Entenda, a lei, ela só serve para prender as pessoas. A lei, ela é para o mundo. Nós estamos falando aqui de coisas espirituais. A lei, o Velho Testamento, não serve hoje como regra. Porque hoje não é olho por olho, dente por dente. Porque se na lei dos homens é aquele que matar merece um castigo, mas se ele for espiritualmente, se ele se arrepender, ele já vai estar perdoado por Deus. Pode sofrer as consequências da terra, sim. Mas a graça cobre. Lembre-se, o ladrão da cruz foi perdoado por Deus. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele foi julgado por Jesus e ele foi absolvido por Jesus porque ele se arrependeu e ele foi salvo. E não é isso que importa para nós, ser salvos. Mas muito mais do que ser salvos, quando nós entendemos o que era estar no Monte Sião, quando nós entendemos o que o Monte Sião significa para nós, o que a Jerusalém Celestial significa para nós, o que é ser reino de Deus, o que é viver uma vida em Deus, o que é viver uma graça, o que é viver uma vida de relacionamentos com Deus. E aí nos montes nós temos dois tipos de relacionamentos bem distintos. Um relacionamento baseado com Deus, baseado na lei, baseado em ordenanças, em que até tocar no monte a pessoa seria apedrejado. E em Sião nós temos o relacionamento de um homem que conhecia Deus e mesmo pecando, adulterando e assassinando, como Davi fez, ele foi perdoado. Então dois montes, e as pessoas acham hoje que para poder falar com Deus tem que subir um monte literal, de noite no escuro, cheio de mosquito, com frio e com perigo de bicho e de cobra. Não é esse tipo de monte que faz a diferença. Falar com Deus no monte não é subir uma montanha qualquer. É você entender que o Sinai já passou, Deus não vai se relacionar mais dessa maneira. Isso foi uma outra condição. Agora Deus quer se relacionar conosco através da graça, através de Sião. Deus quer nos colocar na Jerusalém Celestial. Deus quer nos colocar em um lugar de honra, num lugar de graça. Deus não quer mais nos tratar como Deus e servos, Deus e súditos, Deus e criador e criatura. Deus quer nos tratar como filhos. Porque isso é Sião, isso é ser tratado como filhos, é um relacionamento de proximidade, é família. É uma unção derramada sobre nós, no qual Ele coloca em nossas vidas, para nós estarmos mais próximos dEle. Precisamos estar mais próximos de Deus. Precisamos conhecer Deus de verdade. Precisamos subir o monte de Sião para adorar a Deus. Precisamos chegar a Jerusalém Celestial. Precisamos passar, deixar a lei para trás, passar para os muros da cidade. E aí eu estou falando tudo isso de maneira alegórica, de como espelho, de como nós precisamos alcançar a graça em Deus como esses homens alcançaram, como Davi alcançou. Então, para encerrar, abra sua Bíblia em Hebreus 12. Livro de Hebreus, no capítulo 12. A partir do versículo 18. O escritor dos Hebreus, ele escreve assim: Ora, não tendes, ou seja, vocês não chegaram ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade. Eu li esse texto e eu não percebia que ele estava falando assim, vocês não chegaram. Eu achava que vocês tinham chegado. Mas ele falou assim, ora, nós irmãos, não tendes chegado ao fogo palpável, a ardente escuridão e as trevas e a tempestade, ao clangor ou ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que, quanto ouviram, suplicaram que não se falassem mais.
pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Pois se até um animal tocar o monte, será apedrejado. Vocês não chegaram nesse lugar. Esse lugar não é para vocês. Esse lugar do terror, do Deus do fogo ardente, das trevas, do barulho, do som da trombeta, do não toques, não pegues, das proibições, de uma lei pesada, não é esse o lugar. Então qual é o lugar? Versículo 22. Mas tendes chegado ao Monte Sião, a cidade de Deus, do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, da qual fala coisas superiores ao próprio Abel. E a palavra aqui, Jesus, o mediador da nova aliança. Nós lembramos que lá no Monte Sinai, o povo disse assim: não, Senhor, que seja Moisés mediador entre nós e Deus. Moisés, nós não queremos falar com Deus. Seja você o mediador dessa aliança. Houve uma aliança no Monte Sinai. Houve uma aliança no Monte Sião. A aliança do Monte Sinai foi a aliança da lei. A aliança do Monte Sião é a aliança na qual Jesus é o mediador. É a aliança da graça. É a aliança do perdão. E ele fala para nós: vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade de Deus, a Jerusalém celestial, a igreja dos primogênitos, onde Jesus é o mediador, onde o sangue de Jesus fala de coisas superiores ao próprio Abel. Por que ele mencionou Abel aqui? Porque quando Abel foi assassinado por Caim, isso foi lá antes de qualquer coisa da lei. Isso foi lá numa condição onde eles cultuavam a Deus segundo o que sentiam no coração. E Abel, ele foi justo, ele pegou daquilo que era o melhor e foi sacrificar ao Senhor, foi ofertar ao Senhor. E Caim foi dar daquilo que era obrigado. Caim foi fazer uma oferta igual a que é feita no Monte Sinai. Abel foi fazer uma oferta igual a que é feita no Monte Sião. E aí um matou o outro. A lei é aquilo que Paulo falou lá em Gálatas. Aqueles que vivem na lei, eles sempre perseguem aquele que vive na graça. Aqueles que vivem na lei, eles não conseguem entender o que é a graça. Porque a lei, ela julga segundo a lei, ela é condenatória. E a graça, ela é a absolvição. A lei é condenação, a graça é perdão. E quando você não consegue ser absolvido pela lei, porque você não consegue se livrar da lei, aí você quer matar quem foi absolvido pela graça. Aconteceu isso com Caim. Primeiro culto sobre a terra. Primeiro culto que eles foram fazer, deu assassinato. Primeiro, depois de terem saído do dilúvio, porque desde aquela época. Porque um conseguiu ser perdoado por Deus, ele conseguiu abrir o coração dele e se relacionar com Deus e ser justificado, e o outro não. Enquanto os dois estavam tentando se relacionar com Deus, um pela lei, porque tinha que ser obrigado, e outro pela graça, porque queria conhecer mais a Deus. Que tipo de relacionamento você está buscando com Deus? Você está buscando um relacionamento baseado na lei, baseado em dogmas, baseado nas ordenanças, baseado na culpa, tentando expurgar os seus pecados de alguma maneira para ser merecedor de Deus? Você nunca vai ser merecedor de Deus. Ninguém nunca é. Você está procurando ser justificado pela lei, está procurando ser justificado por suas obras, está querendo fazer igual aquelas pessoas que estavam lá no Monte Sinai procurando um mediador para tentar fazer com que os seus pecados fossem expurgados, simplesmente? Ou você está no Monte Sião, procurando conhecer Deus, procurando se relacionar com Ele, procurando amar e ser amado, procurando entender quem Deus é, como Davi fazia, como Jesus fez, e como Ele quer que nós façamos, porque Ele abriu para nós a porta para isso. Não mais para vivermos debaixo da lei, não mais para ficarmos com medo de tocar o monte. Todos nós hoje podemos ser Moisés.
Todos nós hoje podemos ser Davi. Todos nós hoje podemos andar no Espírito igual Jesus, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu, assim como ungiu Jesus, porque Jesus permitiu isso. Que nós fôssemos ungidos. O que é ungido? Cheios, preenchidos, derramados, embalsamados, envolvidos, cobertos pelo Espírito. E hoje nós temos o Espírito. Se nós temos o Espírito, nós temos a liberdade para entrar no Santo dos Santos, para buscar a presença de Deus, para ter os nossos pecados perdoados, para se relacionar com Ele, para viver na Jerusalém celestial. Então não é por obras da lei, mas é por obras da graça. Tende cuidados, não recuseis ao que fala, versículo 25. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, que nos desviamos daquele dos céus que nos adverte. Versículo 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque nosso Deus é fogo consumidor. O que Paulo disse aqui para eles? Paulo falou assim, olha, preste atenção que aqueles que quiseram viver debaixo da lei, eles não conseguiram. Hoje nós temos uma graça sobre nós, no qual nós podemos ter a liberdade de nos relacionar com Deus. É tudo muito fácil buscar a Deus. Qualquer pessoa pode buscar a Deus hoje. Não precisa de um ritual específico. Não precisa de uma alegoria. Só precisa de um coração sincero. Então cuidado com isso, porque se você não souber como acessar Deus hoje, como buscar a presença dEle, você vai estar debaixo da lei. E debaixo da lei vai ser consumido. Debaixo da lei vai ser julgado pela lei. E quem pela lei é julgado, pela lei é condenado, porque todos pecaram. Precisamos entender que tipo de relacionamento nós temos que ter com Deus. As pessoas hoje elas têm buscado muitos relacionamentos baseados na lei, ordenanças, obrigações. As pessoas hoje estão nas igrejas igual aquele povo do Egito, que saiu do Egito, querendo um monte onde Deus venha só expurgar os seus pecados e você consiga viver a sua vida no Egito, ou no deserto, ou seja lá onde você for. É um povo que nunca conseguiu entrar em Jerusalém. Aquele povo do deserto, eles não entraram na terra prometida. Não entraram. Porque a própria lei da qual eles recusaram, a própria lei a qual eles receberam no Monte Sinai, levou a condenação para eles. E quando chegou na porta de entrar na terra prometida, eles foram incrédulos. Eles ficaram do lado de fora. Mas nós hoje podemos ser como Davi. Nós vamos conquistar Jerusalém Celestial. Nós somos reis. Nós temos a unção de Deus sobre nós, assim como Davi. Nós somos filhos. Nós temos a graça e o Espírito. Nós vamos romper as fortalezas das dificuldades e podemos alcançar a graça, a vida em Deus e andar de maneira vitoriosa sobre essa terra. Podemos andar de maneira vitoriosa sobre essa terra. Só precisamos descobrir como nos relacionar com Deus, como buscar a presença dEle, como conhecer o coração de Deus, como andar nessa vida em Deus. E isso depende unicamente do nosso coração, do meu ou do seu coração. É a única forma que nós podemos nos relacionar com Deus nessa nova aliança. Porque a Jerusalém Celestial, ela não está aqui nem acolá. O reino de Deus, o Monte Sião, ele está dentro de nós. Dentro de nós. Amém? Que o Espírito Santo ele possa falar ao teu coração, te incentivando a buscar mais e mais a presença de Deus. Pai, nós te agradecemos por tua graça em nossas vidas e por essa
a oportunidade maravilhosa que o Senhor tem nos dado de te conhecer mais e mais. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pelo Espírito Santo que tem nos conduzido a esse lugar de liberdade. Muito obrigado pelo Espírito Santo que tem nos conduzido a esse lugar de amor. Muito obrigado pelo Espírito Santo que tem nos conduzido a esse lugar de descanso. Muito obrigado, Senhor. Nós te adoramos. Cada vez mais a Jerusalém Celestial, o Monte Sião, através da unção do Espírito Santo, se torne manifesto em nosso coração. Que nós possamos deixar as obras da lei, da velha aliança, deixar o medo, deixar o temor, o pavor do fogo, o do conhecimento de Deus, deixar isso para trás e mergulhar cada vez mais no rio do Espírito e buscar a Tua presença e buscar a Tua graça, que é maravilhosa. Nós te adoramos e te glorificamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Muito obrigado por você estar conosco nessa noite. Deus seja louvado na sua vida. E até o próximo momento que estaremos juntos. Em nome de Jesus.